quinta-feira, glória a Jesus, dia 11, quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025. Mateus, capítulo 22, e versículo 1 em diante. O título da mensagem: a parábola das bordas. Amém? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bordas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bordas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bordas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bordas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às cidades dos caminhos e convidai para as bordas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu-se. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, lembre-se que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o que se havia perdido. Promessa de Deus ao homem, promessa de Deus à humanidade, de resgatar o homem do mal. Observe que Jesus, ele contou uma parábola. Parábola quer dizer comparação, sobre as bordas, sobre uma grande festa que haverá no céu, preparada por Deus, celebrando a vitória da igreja, celebrando a aliança feita entre Deus e os homens. Mas observe que Jesus, contando sobre um rei
que celebrou a borda, a festa, o jantar ao seu filho e enviou servos para fazer convites a todos os convidados. Mas, segundo a Bíblia, não quiseram vir. Amém? Por quê? Porque uns diziam que iriam para o seu campo, para os seus negócios, ou seja, os afazeres desta vida. E outros tiveram uma ousadia maior, ultrajaram, amarraram e mataram aqueles que foram enviados por aquele rei para convidá-los. Mas o rei ficou sabendo que os homens foram amarrados e depois mortos. E o rei ficou tão bravo que mandou seus exércitos para matar aqueles que mataram os seus servos e queimaram a cidade deles. Observe, amados, tem uma promessa de Deus, que Deus irá destruir a cidade, ou seja, o mundo, com fogo e enxofre. Não ficará raiz e nem ramo que não seja queimado. Então, esses que foram ultrajados e mortos é a igreja de Cristo que está pregando nos 4 cantos da terra diariamente. E muitos estão preocupados com os afazeres desta vida, só querem saber de seus campos, só querem saber dos seus negócios, das suas empresas, das suas aplicações financeiras, bancárias, e não querem saber do Evangelho. Muitos só querem saber de suas famílias terrestres, não querem saber da família de Jesus, não querem ajudar a obra de Deus, adoram o pai, a mãe, os filhos, os netos e desprezam a obra de Deus. E lamentavelmente, no mundo, muitos servos de Deus estão sendo mortos porque estão anunciando o Evangelho de Cristo, estão anunciando desta grande festa que haverá lá no céu. Mas, aleluia, uma coisa, ou seja, uma parte importante dessa parábola, que muitos não quiseram participar dessa festa. Já estava tudo preparado, os bois, cevados, mas não quiseram ir. Mas depois, aquele rei, depois que havia mandado matar todos aqueles que mataram seus servos e ter queimado a cidade, mandou que novamente fizesse convite, mas um convite diferente. Não fez acepção de pessoas, mandou tanto para os bons como para os maus. Então, observe que a salvação não é só para pobre, não. É para rico, é para mendigo, é para bilionário, trilionário, é para todos. Aleluia. Mas, no dia da festa, apareceu lá um cidadão, apareceu um homem, né? Um penetra na festa. E ali, aquele rei, olhando, examinando ali os convidados, fez uma pergunta a esse cidadão que entrou na festa. Disse assim para ele: amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? Ele se calou. Ele não estava com as vestes preparadas.
E lá no céu, as vestes devem estar preparadas. Não pode estar salpicada, não pode estar manchada, tem que estar branquinha como uma neve. Tem que estar bem branquinha, né? E toda veste, para ser bem branquinha, tem que ser lavada. Não com que boa, não com sabão, mas com sangue do Cordeiro de Deus. Tem que estar bem purificada. E este homem que estava lá, não estava desta maneira. Imediatamente, aquele rei chamou seus servos e mandou amarrar pés e mão daquele cidadão. E mandou lançar nos exteriores, né? Nas trevas, onde, segundo a Bíblia, haverá pranto e ranger de dentes, né? Então, o que quer dizer isso? Amigo, talvez você que está ouvindo esta palavra, você não crê que existe o inferno. Talvez você não crê que existe o lago de fogo. Tudo bem se você não crê, amém. Mas seria bom que você cresce, porque todos que partem desta vida, que morrem, irão para este lugar, ou este lugar. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele executa. Porque segundo a Bíblia, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas observe que muitos até zombam, brincam, dizendo que não existe inferno, que é imaginação, que é coisa da mente. Bom, você vai só saber quando você partir desta vida. Aí você vai realmente constatar, porque a tua alma, ela não morre, o teu corpo, ele morre, ele vai para a terra, ele vai para o pó, porque do pó ele veio, mas a tua alma, ela vai ficar viva. É o teu sentimento. E você vai ficar vivo. Para quê? Para futuramente ser julgado pelas tuas obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Se as nossas obras forem boas, seremos julgados por elas. Se for maus, seremos julgados por elas. Então, não pense que Deus não está te vendo. Não pense que Deus não está te observando. Você que é mau, você que gosta de fazer maldade, as oculta, você que manda tirar a vida de terceiros, Deus está te observando. A Bíblia chega a dizer que Deus contempla tanto os bons como os maus. Mas observe que depois que lançaram aquele cidadão nas trevas exteriores, ou seja, no inferno, aquele senhor, aquele rei disse: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Quantos estão se preparando para final de ano? Já estão até fazendo planos para 2026, não sabendo que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então, você deve primeiramente pedir orientação para Deus, pedir direção para Deus, colocar os teus projetos diante de Deus, porque tu não sabes o que virá amanhã. Muitos
muitos estão perdendo a salvação porque não estão crendo na palavra. Tem crente que estão saindo das igrejas, que estão abandonando seus ministérios.